Uma jornalista militante da Globo tentou encobrir um esquema sujo do PT, mas acabou sendo desmascarada sem piedade por um deputado em plena transmissão ao vivo. O confronto foi direto, sem espaço para manipulação, e deixou claro como tentam esconder a verdade do povo brasileiro. Mas antes de continuar, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam o que realmente está acontecendo. Eu queria colocar aqui no telão alguns bastidores que eu apurei dessa confusão armada ontem na Câmara dos Deputados. Ninguém querendo assumir o texto que todo mundo queria aprovar. Nós sacamos aqui, né? A gente percebeu Desde aqui na tarde, entrevista que não tinha texto, que não tinha nada. Eles já sabiam, eles só não queriam que a gente soubesse. A gente, sociedade, né? A gente aqui representando nós jornalistas fazendo as perguntas. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, aqui ontem em entrevista, junto com o líder do PT, quando perguntamos qual é o texto, ele disse, não tem texto fechado, mas todo mundo vai saber e vai ser amplamente debatido mais tarde. Quando chegou mais tarde, aí trazendo os bastidores aqui para o assinante, esse mais tarde foi uma reunião com vários deputados, pelo menos 12 partidos tinham combinado de votar esse texto, ainda desconhecido, mas eles sabiam exatamente o que eles queriam que fosse aprovado, mas ninguém queria assinar ainda ontem, na calada da noite. Só que, diante do desgaste, o relator, que é o Lafayette de Andrade, ele falou, olha, eu não estou reconhecendo esse texto aí. Quem que é esse texto? Aí outros deputados, do seu. Não, meu não. Eu não vou assinar, não é meu. Então toma que o texto é teu. Foi, sabe, peteca? Foi jogando para ver quem que ia assumir a paternidade desse texto aqui. E de forma paralela, alguns parlamentares fizeram chegar trechos desses textos em discussão. Líderes da base me disseram que eram 2 textos, líderes do Centrão me disseram que eram 4 textos em discussão. E aí trechos dessa geleia de textos chegaram para ministros do Supremo, que quando viram do que se tratava a proposta central, por exemplo, prisão de parlamentar só com 2/3 do Supremo, ficaram perplexos e procuraram líderes do Centrão para saber se aquilo procedia. E aí os líderes do Centrão começaram a se explicar, não, veja bem, isso é um rascunho, isso é um esboço, e foram para cima dos líderes do governo, atribuindo a eles o repasse desses trechos para os ministros do Supremo. Então, que eles negaram, né? Até procurei esses líderes da base, deputados do PT, me disseram que não foram eles que fizeram chegar os trechos aos ministros do Supremo. Então, vamos resumir aqui. Ministros do Supremo precisaram entrar no circuito para dizer, olha, isso aqui que vocês estão discutindo é inconstitucional. Se chegar aqui, vai ser declarado inconstitucional. Os líderes do Centrão queriam emplacar, junto com parlamentares da base, importante dizer isso, e de oposição também, mas ninguém queria assumir a autoria daquele texto, e aí eles tiveram que adiar, porque o Hugo Mota, vendo que não tinha consenso, ia fazer o quê? Ia peitar, ia bancar mais esse desgaste, então por isso que houve esse recuo. Vindo aqui dar uma satisfação para o povo brasileiro, porque ontem era dia de votarmos a PEC das prerrogativas, para garantir o livre exercício da nossa atividade sem interferência do STF. Mas infelizmente não foi possível, não é mesmo, Zucco? É isso aí, líder da minoria, líder da oposição, mas isso é o que menos importa. O que importa é que a gente queria fortalecer o Congresso, a democracia. Mas pasmem, temos uma denúncia gravíssima. Deputado da esquerda, deputado do PT, que estávamos debatendo um texto que ainda não estava totalmente formado, registrou aquele momento, aquelas fotos e mandou para quem? Para ministros do Supremo Tribunal Federal. Disseram que não foram eles que fizeram chegar os trechos aos ministros do Supremo. Fato que foi muito negativo, que gerou uma repercussão muito ruim e fez com que a gente adiasse mais uma vez uma pauta importante, porque hoje é chantagem o que o Supremo faz conosco. Não podemos admitir que isso continue acontecendo. É por isso que aqui vocês têm deputados confiáveis que lutam pela soberania popular, por liberdade e por justiça. Tamo junto. Tamo junto. Essa PEC, se algum outro partido quiser, nós vamos ser coadjuvantes, não seremos mais protagonistas nessa PEC. Por quê? O que ficou decidido? Porque eu acho que alguns partidos e alguns colegas, que isso é um benefício para os 513 deputados e 81 senadores, preferem se acovardar, porque
às prerrogativas e ao fortalecimento do parlamento, e o parlamento dos três poderes, para mim, é o principal dos três, porque aqui a gente tem oposição, tem governo, tem situação. Aqui é a representatividade popular, não são os outros dois poderes. Os outros dois poderes, o executivo representa uma maioria para os 4 anos. O judiciário não representa a população porque não tem voto para estar lá. Então isso aqui é a Casa do Povo. Isso aqui precisa ser fortalecido para que a democracia seja pujante. Eu não vou ficar querendo ajudar 513 e 81 quando dentro dos 513 e 81 tem gente que acha que fortalecer prerrogativa é um desserviço. Eu não vou ficar me sacrificando em detrimento de alguns que não querem. O Sóstenes está verbalizando o que a gente falou aqui há algumas semanas, que os parlamentares iam ter muita dificuldade para colocar a cara e defender esse projeto. Quando ele começa a defender de forma pública, havia o entendimento de que os demais parlamentares, os demais líderes sairiam em defesa do projeto publicamente. Com o avanço da discussão, eles foram vendo o desgaste e foram recuando. E deixaram quem? Ele exposto. E o que ele está dizendo é, eu não vou ficar sozinho aqui para todo mundo se beneficiar. O Sóstenes fez papel de bobo nessa história. Essa declaração dele é pública agora, mas na reunião com os líderes ele já tinha dito isso. Sim. Que desistir, não vai mais, que eu não vou ficar botando a minha cara e ninguém assume. É isso. O Sóstenes, o Centrão fez o Sóstenes pagar de bobo nessa história. Quem botou a cara foi a cara da PEC da bandidagem é do Sóstenes. Então, ele foi usado e para o bem do país e para o bem do Congresso, né? Para o bem do Congresso que vai adiar o projeto do PCC e do Comando Vermelho de controlarem o Legislativo, que isso vai acontecer, já estão nas assembleias. E trabalhando desde cedo, conversando com o relator sobre o texto da PEC das prerrogativas. Aliás, PEC do fim da chantagem, não é mesmo, Gustavo? Exatamente. Há muitos anos o Congresso deixou de atender às vontades do povo e passa a atender apenas ao STF, porque senão é busca e apreensão, é inquérito, é prisão, é destruição da representatividade democrática. Então, com essa PEC, a gente vai resgatar isso. E aí, meus amigos, nós teremos uma coisa incrível acontecendo. Deputados, senadores voltando a votar de acordo com a vontade da sua base e não com a vontade de um ministro do STF. Então, a gente vai ver como é que ficou o texto e só vamos votar a favor se o texto realmente for para proteger o nosso livre exercício de representar a população. Exatamente, com certeza, pode ter certeza que o sistema vai tentar de todas as formas virar essa narrativa contra nós, mas a verdade é essa, é um resgate da democracia que está acontecendo. Isso aí, pessoal, acompanha aí, tamo junto. Boa tarde a todos os brasileiros. Mais uma vez eu venho aqui com a indignação da qual o meu filho, preso 8 de janeiro, Lucas Costa Brasileiro, aonde que eu estou aqui no velório da minha sogra, avó dele. Não teve mais os dias de vida dela com ele. Pedimos ao senhor ministro Alexandre de Moraes, do qual ontem ele concedeu autorização para poder meu filho ser deslocado lá do presídio com a escolta policial e vim para o velório. Recebi um documento aqui agora da penitenciária alegando que não tem contingente e não tem carro para poder trazer meu filho. Alegando também que 120 quilômetros de distância é muito para ele trazer da penitenciária até aqui, no sepultamento de sua avó. Não precisa ficar sua avó, não. Aqui está a avó dele. Nem isso o Estado respeitou. E nem respeita esses brasileiros. Todas essa injustiça, do começo até o fim, eles não vão parar. Esse absurdo continua. Então eu falo, eu agora vou tomar minhas providências para poder resolver isso. Meu filho perdeu tudo isso, perdeu os dias com a avó dele, perdeu a última homenagem para o qual a avó dele. Isso é um absurdo do que esse pessoal estão fazendo com a gente. Obrigado.